nesse cenário de aparente distopia, desilusão e niilismo, você acredita que existem possibilidades de resistência ao que a gente está vivendo no país, que a gente já vê no mundo? Acho, no Brasil recente, nós tivemos um conjunto de grandes ataques, de grandes golpes que são golpes ao nosso imaginário como esquerda política e como campo progressista de modo mais amplo. Não é? Esses ataques foram de muitas ordens. Não é? Eles foram, em certo sentido, um ataque sobre nossa capacidade de análise da conjuntura. Não é? Então, por exemplo, em relação à eleição do atual presidente, por muito tempo, todos os analistas políticos e todo o nosso conjunto de análise política dizia não vai, chegou no seu teto, não vai dar certo, não vai eleger, e no fim elegeu. Não é? Eu tenho dito que nós nos tornamos Cassandra, né? Aquela Cassandra da mitologia grega que roubou do Apolo a sua capacidade de prever o futuro e que por isso se tornou e que foi condenada a ser uma profeta que ninguém acreditaria nela, né? Em que anuncia coisas que não acontecem ou que anuncia coisas que ninguém leva em consideração. E essa credibilidade do campo progressista, ela segue sendo atacada, não é? Quando, por exemplo, sai um tweet dizendo uma determinada coisa e a gente se opõe a isso e aí depois essa coisa volta e fica parecendo que nós estamos sempre lutando contra moinhos de vento, não é? Que não corresponderiam à realidade mais. E aí isso faz parecer que existe uma desconexão profunda entre a realidade, entre a vida de fato, a vida das pessoas, onde a vida pulsa, e a esquerda política. Então, esse foi um dos grandes golpes que levamos. O segundo golpe foi a autorização social para a nossa derrota. Não é? No bojo das teorias pós-marxistas, a gente pode dizer que esquerda, essa palavra ampla, de alguma forma se tornou um significante vazio, em que tudo cabe nela, inclusive setores da sociedade disputam na tentativa de colocar dentro desse sentido vazio a ideia de nazismo, por exemplo. A ideia de nazismo é de esquerda. Não é? Então, nós temos o desafio também de reabilitar uma palavra. Não é? Então, nós temos o desafio histórico de tentar reabilitar essa palavra. Então, o esvaziamento significante do que é uma esquerda é uma derrota, foi um grande golpe no corpo político que nós articulamos. Não é? Que eu me refiro a progressistas, a minorias e etc., pessoas vinculadas a esse conjunto de lutas. O terceiro foi em relação, sobretudo, às minorias simbólicas, né, ou representacionais, como LGBTs, negros e negras, mulheres, que podem não ser sempre minorias numéricas, mas que ocupam lugares minoritários no tecido social, nos espaços de poder e nas relações de poder, na economia da credibilidade. Né? São sujeitos que podem falar menos e que, ainda que falem, suas vozes são menos tomadas como verdadeiras ou legítimas. E aí esse conjunto de sujeitos, com a vitória desse presidente, com, no início do ano, o autoexílio que é submetido o parlamentar Jean Willis, que foi, sobretudo, para os LGBTs. Né? A primeira fake news sobre o Jean Willis foi uma fake news que dizia que ele iria embora do Brasil caso o presidente da República fosse o Jair Bolsonaro, e, de fato, o Jean foi. E é como se uma fake news, aquilo que antes era uma verdade dentro dessa disputa distópica de narrativas, tivesse se concretizado. E aí, quando uma fake news se concretiza, ela passa dela, deixa de ser fake news e se torna profecia. Né? E aí as profecias autorrealizáveis da violência, elas autorizam a mais violência. Né? Então, a gente vive um cenário em que o sentimento de derrota, o sentimento de que o mundo se tornou impossível é muito marcante. Né? E aí, como, então, constituir resistência e formas de lutas em um mundo que soa impossível? Não é? A gente tem construído casulos de resistência no sentido mais pessimista do termo. Não é? Porque resistência pode ser uma palavra de potência de ação, mas ela pode ser também uma palavra resignatória. Não é? Nós já perdemos tudo, então agora vamos tentar não perder quem somos. Não é? E aí produz uma série de apegos que me parecem negativos em algum sentido, como o apego a um passado, a um idílico passado anterior da esquerda, que não foi tão bom assim, que se a gente conseguir fazer uma análise sóbria, se a gente tentar construir uma análise sóbria desse encadeamento de fatos, esse encadeamento triste de coisas que conduziram a esse estado de coisas, a gente vai conseguir ver elementos
que já apontavam para isso no período de bonança anterior. Não é? Então, a gente tem um desafio que é imaginativo. Não é? E que ele é imaginativo e que ele é também um desafio que exige de nós que a gente tente fazer, complexificar aquilo que nós nos acostumamos a chamar como outro lado. Né? Os que votaram naquele, ou os que são homofóbicos, ou os que são LGBTfóbicos, é tentar entender quais são as forças que constituem aquele posicionamento no mundo e como nós conseguimos compor com essas forças na constituição de um outro mundo. E aí, nesse sentido, por exemplo, nos cabe... e a gente não tem como se furtar disso, porque quem votou é o nosso tio, é a pessoa da padaria, é o motorista do Uber, é o professor. Nós seguiremos habitando o mesmo mundo e não podemos colaborar para que esse mundo e essas relações se tornem impossíveis e esse mundo se torne inabitável. Sabe? Nós temos de recompreender que esse conjunto de pautas do campo progressista, como democracia, direitos humanos, antimachismo, anti-LGBTfobia, combate à violência, que esse conjunto de coisas que nós consideramos em dado momento tão verdadeiras que não precisariam ser defendidas, que elas precisam ser novamente objeto de uma defesa racional, inclusive. Nós precisaremos argumentar coisas que para nós soavam tão óbvias que se transformaram em pressupostos morais. E aí aconteceu, por exemplo, no último período eleitoral, que nós estávamos convocando as pessoas a defenderem a democracia. Só que essa defesa da democracia não chamava as pessoas. Por quê? Porque a democracia que essas pessoas vivenciaram, ela era uma democracia de baixa intensidade, para quem é mais eufemístico, ou ela era uma não democracia, não é? Enquanto algumas pessoas tinham dinheiro para comprar uma televisão de plasma, ela não tinha asfalto e ela não tinha remédio no posto de saúde. Não é? Então, o entendimento da democracia como espaço de possibilidade de acesso aos bens sociais, isso não ocorreu. Não é? E aí, então, quando a gente chama as pessoas para defenderem a democracia, a gente chama as pessoas para defenderem a ordem. E aí a gente permite que a extrema-direita seja contra-hegemônica, seja ela quem apresente o que há de novo para apresentar. Eu acho que nós temos de fazer uma revisão. Na linha do Nietzsche mesmo, um escrutínio de si. A esquerda precisa se escrutinar e nós precisamos entender em que hora que a gente foi tragado por um buraco negro que nos transformamos como os defensores da ordem e os defensores de uma democracia que não existia. Nós precisamos entender o que é que produziu aquela insatisfação política naqueles sujeitos que fizeram com que eles votassem na opção mais ruim possível. Eu tenho sempre dito para as pessoas que Bolsonaro é o cachorro-quente do final da balada. Você está com muita fome, você está cansado, você vai demorar para ir para casa, aí você sai na calçada, você vê uma barraquinha de cachorro-quente que é caro, é ruim e vai te fazer mal, mas a fome é tanta que você compra. Entende? E a gente precisa entender essa insistência por política. Não adianta dizer que as pessoas estão despolitizadas, as pessoas não querem saber de política, porque isso só nos desobriga a dialogar. A gente precisa entender. Existe vontade de falar de política, tanto é que falam o tempo inteiro dela. Só que nós não fomos capazes ainda de compor com essa insatisfação, de compor com essa vontade, porque talvez tenhamos nos distanciado de tal modo, alguns enclausurados nos gabinetes de governo, outro na intelectualidade das universidades, que nós perdemos o contato com a vida pulsando nos lugares onde a vida só é impossível, nas zonas de morte, nas periferias. Não é? E nós temos que reconectar isso. E reconectar isso vai passar por entender que o que nós vivemos agora foi uma revolução conservadora popular. Nós tivemos uma guinada conservadora da população em geral, mas que hoje as pessoas debatem mais política do que elas debatiam antes. Que elas têm vontade de política. E como nós vamos dialogar com essa vontade de política é que é crucial para agora. E aí não nos cabe tentar responder violentamente ou contra-argumentar tudo. Acho que nós temos de tentar silenciar um pouco. Talvez um ensinamento quase budista. Né? O budismo pensa o silêncio não como uma inação, mas que é o silêncio dos barulhos da nossa cabeça que nos permite ouvir a vida pulsando. Não é? Então, talvez a gente precise de um momento de dizer não. Eu não vou entrar nessa polêmica, eu não vou comprar essa briga. Eu quero entender como as coisas estão se desenrolando. Se a máxima, os filósofos já interpretaram o mundo, é hora de mudá-lo, funcionou até aqui,
ela não funciona mais. A gente tem um outro mundo para interpretar, e esse vai ter que ser o nosso esforço nos próximos anos. Para, imediatamente, é bom que a gente sobreviva. Né? E aí eu quero lembrar daquela frase da Conceição Evaristo, no livro Olhos d'Água. Né? A gente combinamos de não morrer. Né? Então vamos combinar de não morrer para conseguir entender o momento de agir, mas que este momento não é agora. Podia acrescentar 2 perguntas ainda, se você tiver. Acho que pode, por mim tranquilo. Você tranquilo? Pegando um monte da sua fala, você, em dado momento, rejeitou a ideia de que se formos chamados a conversar em algo que separe o gênero, o debate de gênero, do debate econômico, dessa forma é melhor nem conversarmos. Sim. E isso me parece uma ideia muito deleuziana, uma ideia de que tem Deleuze, não existe um dentro e um fora, existe. Né? E eu queria talvez que você comentasse mais ou desenvolvesse um pouco mais essa fala, né? Assim, o que te incomoda a agenda de, sei lá, vamos falar só de gênero e não falar de gênero e economia como se as duas coisas não estivessem conectadas. Eu penso que o nosso tempo, que a gente pode pensar como de uma subjetivação neoliberal, né? Ele promove uma fragmentação que é a fragmentação nos termos do que o Deleuze vai chamar de disjunção exclusiva, não é? Que é assim, ou economia ou identidade, ou políticas redistributivas ou de reconhecimento. E esses eles implicam sempre, para os sujeitos interpelados por essas questões, uma escolha valorativa, que é uma escolha valorativa frequentemente perversa, porque ela reconfigura e ela reatualiza as dicotomias que ela pensa superar. Né? Então, se você pensa, por exemplo, que vai reduzir a desigualdade, as vulnerabilidades das travestis, discutindo exclusivamente as questões das travestis, e não discutindo, por exemplo, a reforma da Previdência, como se fossem questões antagônicas, como se fossem duas questões distintas, você, apesar de estar tentando discutir as questões das travestis para superar essas vulnerabilidades, você estaria desconsiderando o outro debate, ou seja, reforçando a dicotomia, você estaria simplesmente tomando parte na constituição das forças que produzem essa vulnerabilidade. Porque é justamente essa separação que faz com que as políticas econômicas não pensem nestes sujeitos e que fazem com que estes sujeitos funcionem como um apêndice social, como temas específicos, como temas... não se trata de negar a diferença, não é? Mas de entender que a diferença constitui tudo, mas se trata de não tomar parte no mecanismo constituinte das desigualdades. Entender que elas existem, mas entender que, se existe uma dicotomia, que se existe uma relação binária ou positiva, a afirmação deste ou daquele polo contribui necessariamente para a afirmação global da distinção desse binário positivo. Não é? Porque não se trata de defender isso ou aquilo. Né? Se trata, então, e aí é o que o Deleuze vai chamar de superar a eterna gagueira, não é? E pensar em disjunções inclusivas, que elas saibam, inclusive, lidar com as próprias contradições. Não é? Isso não é nenhum pensamento, a gente pensa assim que ele é muito novo, né? Mas se você conseguir, você vê sopros disso quando você pensa no pensamento dialético. Não é? A ideia é que o pensamento dialético ele tem um telos, né? Que seria a constituição de uma síntese, coisa que não me parece que seja. Eu acho que é o desmonte da própria dicotomia que seja o caminho. E aí, por exemplo, não se trata nem de uma inovação impossível de ser feita. Se trata de dizer para as pessoas que quando você coloca em termos binários para as pessoas, você as obriga a tomar um partido. Não é? E esse partido pode ser, inclusive, a nosso favor, e isso é muito bom para nós, ou o contrário a nós. Então, se eu olho, por exemplo, para uma pessoa que eu quero da periferia, ou uma pessoa distante das lutas sociais, eu digo para ela, olha, você vai pensar em políticas para travestis, ou você vai pensar em políticas econômicas? E eu reafirmo o binário, obviamente, se ela não for travesti, ela provavelmente vai pensar nos outros termos. E se eu disser, olha, não existe uma oposição e nós podemos fazer as duas coisas, não é? Porque elas são coextensivas, elas não são dicotômicas. Não é? Então, eu acho que, inclusive, pode parecer utópico romper com a dicotomia em dados debates, mas não significa negar o debate, significa recolocá-lo nos termos que não sejam sempre a reatualização e o reforço das próprias estruturas que organizam a diferença. Queria fazer
fazer uma última pergunta também, uma curiosidade, vindo de um movimento, como de um partido político, há dentro do campo progressista essa crítica também do esgotamento do partido político. Eu já vi algum tempo atrás você escrever o seu incômodo em relação a isso, a essa crítica ao esgotamento do partido ou da legitimidade do partido político enquanto lugar de fala, enquanto espaço de disputa, que o aparelho do Estado não é mais para se disputar, tem que discutir a micropolítica a partir de outros lugares. Então, como última pergunta, como provocativa, claro, como propor algo novo, falando dentro de um partido, como você vê isso? Tomando aqui... Você lembra desse seu post? Sim, eu vou tomar aqui o Peter Pelbart, num texto que se chama Assombração Nacional. Ele vai falar do Devir Bispo Sardinha. O Bispo Sardinha foi o primeiro bispo vindo de Portugal para terras onde hoje é o Brasil, e ele foi devorado por índios, né? Dentro de um processo de um canibalismo que tem outro sentido, não é só devorar no sentido de comer comida, mas devorar no sentido de que você engole características e engoliria um princípio de vida ali, a depender de qual povo, não me recordo qual foi o povo do Bispo Sardinha. Mas impor, por exemplo, ao partido político um Devir Bispo Sardinha, sabe? Eu acho que essas formas ossificadas de fazer política, o partido político, o sindicato, o movimento estudantil, elas não precisam deixar de existir, não é? Mas se elas não forem reatualizadas, se elas não se modificarem, elas deveriam deixar de existir, porque elas são impossíveis frente aos desafios de um tempo, entende? É um anacronismo o transporte de uma forma de luta dos anos 80 para agora, se as formas de dominação se atualizam, por que as formas de resistência não se atualizariam? E aí se trata, da mesma forma que me incomoda a crítica como se essas instituições pudessem ser jogadas fora, me incomoda também que eles falem, por exemplo, que muitos coletivos partidários falem assim, juventudes organizadas e desorganizadas. As que se organizam no movimento partidário, elas são juventudes organizadas, as outras não. Elas são organizadas por outras coerências, sabe? Eu acho que é justamente retirar a oposição, sabe? Como se existisse uma oposição entre a máquina celibatária e o mutualismo, de Ulisses e Penélope, como eu falei na fala, mas entender que é possível existir uma composição, não é agir como mapa, né? Ou seja, que ele vai compor diversas formas. Então, a questão é como que o partido pode compor com outros movimentos para que a luta dos movimentos seja maior, ou seja, fortalecida, e como que esses movimentos podem compor com o partido, deformando, permitindo, inclusive, que esse partido se torne outra coisa. E que, nesses processos de transformações, ele pode, inclusive, deixar de existir como esse partido. Mas aquilo que se entendia no partido, como partido na teoria política clássica, aquilo não tem mais espaço, né? Então, é um momento de reinvenção, não é? E essa reinvenção só pode se dar numa constituição de alianças, que são alianças que permitam a transformação. Você não faz uma aliança sem que haja uma modificação entre um ente e um outro da aliança, não é? Qualquer processo de aliança ele é um processo de modificação dupla.